Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is love? Don't hurt me. Don't hurt me. Relacionamento a gente começa trabalhando a gente, nós. Quanto melhor a gente está, quanto mais equilibrado a gente está, equilibrada, mais a gente vê pessoas equilibradas e maduras também, e a gente atrai essas pessoas. Dentro dessa premissa principal, eu vou, nesse episódio, passar as 7 coisas que a gente precisa parar de fazer, que estão sabotando os nossos relacionamentos, e a gente às vezes nem sabe, porque se transformou em um hábito, está no automático. Tá? Então, para a gente começar hoje, eu queria abordar a primeira coisa, que é por que é importante a gente aprender a parar de fazer certas coisas. E tem 2 principais motivos para isso. Tá? O primeiro é que os hábitos fazem a gente ficar com uma visão fixa e apegada da nossa vida. Tá? Hábitos, eles são movimentos automáticos da nossa mente e do nosso corpo, que se transformam em comportamentos com eficiência energética. Os hábitos são movimentos automáticos que a gente faz para economizar energia. Né? Então, tudo que a gente faz com muita repetição, ele se torna um hábito. Esse hábito a gente tende a ficar apegado nele. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é essa dinâmica do que são os hábitos. Né? Então, hábitos são movimentos automáticos que fizeram sentido num passado e que agora estão muito reforçados e que acontecem de maneira inconsciente sem a gente perceber. Tá? A gente precisa entender esse mecanismo dos hábitos, porque é isso que faz a gente evoluir. Saber mudar os hábitos é o que faz a gente evoluir. Eu não estou dizendo que os hábitos são ruins, eles só são registros automáticos de comportamentos de sucesso do passado. Tá? Segunda coisa que a gente precisa saber, por que é importante aprender a controlar os hábitos e parar de fazer certas coisas, tá? Porque o nosso cérebro ele tem 2 modos principais. Ele tem um modelo mental fixo, um mindset fixo, tá? Onde é um estado mais apegado, um estado onde os hábitos estão muito cristalizados e muito enrijecidos. E existe um outro estado com a neuroplasticidade ativa. O que é neuroplasticidade, Lucas? Que palavra difícil. Neuroplasticidade é um conceito que a neurociência atribui ao nosso cérebro, que ele se comporta como um plástico. Quando ele está aquecido, ele é moldável. Quando ele está frio, ele está rígido. Tá? Então, esse segundo estado, que é um modelo de aprendizado, ele depende de um cérebro aquecido, como um plástico aquecido, porque daí ele é moldável. Então, a gente precisa sempre estar fazendo pequenos desafios na nossa vida, saindo da nossa zona de conforto, para estar ativando a neuroplasticidade. Isso é o que permite a gente ter empatia, se conectar, se permitir ser autêntico, verdadeiro, carisma vem disso, e o diálogo também. Diálogo é fruto de uma neuroplasticidade ativa. Eu só consigo falar a minha verdade, me conectar com a verdade do outro, se eu estou com a neuroplasticidade ativa, se eu estou no mindset de crescimento, de aprendizado. Se eu estou no mindset fixo, que é um mindset onde eu estou apegado, é muito difícil me conectar empaticamente com a pessoa, porque o mindset fixo ele se caracteriza por ter defesas altas, ter defesas subidas. Eu sempre estou num processo de defesa, de proteção. O mindset fixo se caracteriza por isso. É um mindset fatalista também. Tá? Então, eu acho que um ponto que é importante a gente entender é como são esses 2 modelos mentais. Tá? Mindset nada mais é do que modelo mental. É o estado mental que a sua mente está antes do evento, ou da ação, ou do compartilhamento que você vai ter com uma outra pessoa. Então, o modelo mental fixo, ele tem algumas características principais. Tá? É o apego, tá? É o vitimismo e é a tendência a ver o copo meio vazio. Tá? É um sentimento de derrota.
tá? Esse sentimento de derrota é uma visão de vida que muitas pessoas têm, faz com que elas estejam com o tanque energético delas, a vitalidade, a energia de vida, sempre desgastado, sempre o tanque está tendendo a ficar mais vazio. Esse estado de tanque vazio no mindset fixo, é um mindset onde todas as coisas são definidas, né? Um fatalismo, um vitimismo, faz com que a pessoa não queira sair da zona de conforto, porque ela quer gerenciar a energia dela da melhor maneira possível. Então ela se apega no estado que ela está, ela tende a não querer mudar, ainda mais porque ela fala, minha energia está acabando, eu não tenho saco para isso, eu tô certa, então, tipo, não quero saber o que você está falando, eu tô certo, ponto final. Quanto mais ela se posiciona à força, e isso é um uso da violência, menos ela recebe a vida, menos ela aprende, menos ela se torna flexível, empática e madura. Esse é o caminho oposto do que a gente quer. Esse é o caminho do enrijecimento nos relacionamentos, do enrijecimento da personalidade também e da quebra através do egoísmo. Tá? Quanto mais posicionamento, julgamento, opinião a gente tem na vida, mais difícil a nossa vida se torna. Porque são apegos. Apegos são expectativas dramáticas. Como eu já expliquei em outras lives também. Expectativa dramática é sinônimo de sofrimento. Tá? Então, o mindset fixo se caracteriza por isso. Esse é um termo até muito utilizado, o modelo mental fixo, na neurociência e no processo evolutivo na carreira profissional. Isso é muito falado hoje em dia de pessoas que têm modelo mental fixo e pessoas que têm modelo mental de aprendizado. E isso muda da noite para o vinho. Pessoas com modelo mental fixo demoram muito para aprender, se aprenderem. Pessoas com modelo mental de crescimento, elas buscam crescer todo dia um pouco, mudar todo dia um pouco, aprender algo todo dia, né? E esse algo que ela aprende, ela pratica, tá? Só que assim, o modelo mental de aprendizado, ele não é radical. Ele é um modelo progressivo, todo dia melhorando um pouco, mudando um pouco, evoluindo um pouco. Isso vai fazendo, dá tempo do seu sistema se adaptar. Porque o nosso cérebro, ele é movido por hábitos. Tudo que você repete um pouco todo dia, em pequenas doses, vai se tornando um novo hábito para você. Eu até fiz um post essa semana sobre o desafio da semana, que é elogiar sinceramente uma pessoa todo dia. E teve uma pessoa que, na visão dela, ela chegou e falou assim, mas quem elogia, elogia, quem não elogia, não elogia, e as pessoas são assim mesmo. Né? E não adianta a gente forçar porque não vai ser natural. Mas isso não é verdade. Do ponto de vista dela, do mindset fixo, eu acredito que ela acredita naquilo. Mas do ponto de vista da humanidade, do ser humano como espécie, né? E uma espécie animal, racional, a gente sabe que aquilo que a gente acredita se torna verdade, mas aquilo que a gente treina se torna a nossa realidade também. Então, conforme a gente começa a mudar os nossos comportamentos, um pouco por dia, flexibilizar os nossos hábitos, a gente aprende como flexibilizar os nossos hábitos, a gente evolui sim. E a gente vai para níveis diferentes de maturidade e coisas que a gente não fazia em níveis de maturidade inferior, no nível de maturidade superior a gente faz com mais naturalidade. Tá? Então, é muito possível mudar comportamentos e mudar o nosso nível de maturidade e de consciência e não ficar preso. Na verdade, a mentalidade escassa é essa mentalidade que acha que as coisas são pré-determinadas e que a gente está preso dentro daquelas condições e contextos de vida, mas isso não é verdade. A gente pode mudar sim, é aí que entra o princípio do nosso livre-arbítrio, onde a gente pratica pequenas coisas, todo dia um pouquinho diferente, melhor, a gente busca o melhor. Essa intenção que a gente ancora na nossa mente e no nosso coração, ela abre novas opções. Ela abre novos caminhos, ela traz energias mais amorosas e mais positivas para a nossa vida sim. E a gente acaba refletindo, aquele princípio da projeção. Eu vejo fora o que eu tenho dentro de mim. Se eu quero coisas boas, amorosas na minha vida, luminosidade, clareza, amadurecimento, eu vou atrair experiências que me trazem isso. Aí algumas pessoas confundem, né? Fala assim, pô Lucas, mas eu estou buscando espiritualidade, eu estou buscando amadurecer, eu estou buscando me tornar uma matriarca, um patriarca, e aí vem porradas, aí vem rasteiras, né? Aí vem coisas que me jogam para baixo. Por que acontece isso se eu tenho uma intenção positiva? Porque é exatamente esse o teste para você aprender a manter a sua intenção positiva. Sempre que você cria uma intenção de amor na sua vida, você vai ser confrontado com o que não é amoroso. Sempre que você cria uma intenção de sabedoria, você vai ser confrontado com a ignorância.
Sempre que você criar uma intenção de ser pacífico, de ser sereno, você vai ser confrontado com fúria e com raiva. Porque é exatamente sobre essas energias negativas que a gente precisa ganhar maestria sobre. Tá? Então, sempre que eu quero alcançar algo e eu modelo algo superior e eu busco aquele algo superior, eu vou ser confrontado com os opostos. Evolução e maturidade espiritual é assim, é confronto de opostos, tá? Então, continua, seu caminho está correto, sua intenção está correta, apenas enfrente com coragem esses desafios, tá? Isso é o mindset de crescimento. É gostar de desafio, é gostar de crescimento e se abrir para os desafios e aprender com eles, tá bom? A gente vive esperando que as coisas mudem, né? Que as pessoas mudem, né? Até que um dia a gente muda e a gente vê que nada mais precisa mudar. Porque é muito interessante o nosso cérebro. A gente dá a impressão que a gente vive um game, né? Um game, né? Que você vai ter que fazer determinadas coisas para você mudar de fase, né? É muito interessante, porque lá atrás, na nossa infância, a gente caiu no mundo de uma forma com muita dificuldade, né? Com o cuidador nosso, né? Porque ninguém nasceu sabendo, né, nada aqui nesse mundo, né? Ninguém nasce sabendo nada, né? A gente tem que aprender, né? E às vezes a gente passa por determinadas situações que as pessoas carregam a vida inteira, como ele falou aí, né, o Lucas, com uma mente fixo, né? Você fica com aquela mente que você uma pessoa que pratica hábitos, né? O que é uma pessoa que pratica hábitos? Ele não faz nada diferente. A vida dele é uma repetição todos os dias. Todos os dias, né? Então, ele não consegue sair dessa prisão, né? Essa prisão que está dentro dele, que ele mesmo criou. Os hábitos foram criados pelo nosso cérebro para a gente, que nem ele falou, para economizar energia, né? E para proteger a gente para a nossa sobrevivência, né? O mundo é tenebroso, o mundo é né? Como diz, né? A gente é educado para ser infeliz, né? Então tudo de coisas erradas foram nos falados lá quando a gente estava formando, né, o download, né? Nós estávamos baixando os arquivos lá do que tinha que fazer aqui nesse mundo, né? Então, e eu como professor de matemática, né, a gente consegue reconhecer essa questão da mente fixa, né? Em anos e anos, né, dentro de uma sala de aula, a gente percebe isso, né? A questão da mente fixa e a neoplasticidade, né? Uma mente que é moldável. A gente consegue tocar nisso. Então, quer dizer, né? Resumindo, né? A pessoa, um narcisista, ele é um cara, um narcisista, é a pessoa, né? Tanto homem quanto mulher, não interessa a idade, ele é uma pessoa que é cheia de hábitos. Cheia de hábitos. Hábitos que eles nem. Às vezes tem hábitos que eles fazem que eles nem sabem para que é. Eles nem sabem, né? Por quê? Porque é como se fosse um toque, né? Eles têm toque, né? Eles vão. Tipo assim, anda numa calçada de preto, com pedrinha preta e branca, ele só pisa na pedrinha preta, né? Porque isso é um hábito, é um toque. O cérebro dele faz isso. Mais ou menos assim, para fazer isso aqui eu só uso essa caneta. Ele começa a criar hábitos, né? E o cérebro dele como é que se diz, né? É uma prisão. É uma prisão, né? E a gente vê isso neles, né? E eles querem pegar esses hábitos e jogar dentro da gente, né? Eles querem
que a gente seja igual a eles na questão dos hábitos, né? Então isso é muito triste para um ser humano, né? Porque essas pessoas que têm essa coisa enraizada dentro deles, né? Do hábito, né? Por exemplo, tem hábito de assistir o Jornal Nacional da Globo todo dia. É hábito, né? É hábito. Aquilo lá vai mudar a vida dele? Não. Mas ele está lá sentado ouvindo tudo. Não, tem que ouvir a opinião do comentarista político da Jovem Pan. É hábito. É hábito. Então você vê, nós fomos criados nesse sistema, né, de hábito. E a criança, para você ter uma ideia, a criança não tem hábito nenhum. A gente que enfia hábito neles lá para eles fazerem. Né, que na realidade a criança é livre, eles não têm hábito nenhum. Né? Então, a gente olha tudo isso, né, e a gente percebe o seguinte, né? Que nem ele falou, a violência do ego, né, de romper com as pessoas, isso tudo é coisa de narcisista que não quer quebrar o hábito dele. Ele quer manter o hábito dele, ele mata um planeta inteiro, mas o hábito dele permanece. Então, né, e eu já vi coisas assim escabrosas por causa de um hábito. Por exemplo, se eu tenho um costume de comprar um determinado, vamos supor, um determinado material. De repente a fábrica faliu. Aí eu vou arrumar um jeito de comprar alguma coisa dessa fábrica de alguém que guarda as tranqueiras dessa fábrica. Eu vou querer que eu não posso mudar, tem que ser aquele. Isso é hábito. E os narcisistas são assim, né? Eles são um bando de doido, né, em questão de hábitos, né? E fora a questão, né, que você não pode ter alegria do lado deles, eles não têm empatia, né, tudo incomoda eles, né? Às vezes o vizinho dele que está do outro lado da rua incomoda eles, né? São pessoas extremamente negativas, né? Então a gente dá o contato zero, né? Esquece que essas pessoas existem, porque na realidade não tem sentido você ter uma relação com pessoas desse tipo que fingirem empatia para você, né, para te colocar num ciclo de abuso, né, porque eles não têm capacidade de ter amizade, né? O que eles fazem? Eles vão lá e tentam te enganar para você ficar lá preso a ele, de um ciclo de abuso. E o pior é quando arruma cúmplices, né? Arruma cúmplice para manter você lá dentro do ciclo. Aí é pior ainda, né? É muito triste, mas as coisas é do ser humano, né? O ser humano são pessoas malignas, ruins, são poucas as pessoas, quer dizer, tem pessoas boas, mas não são todos não, né? Tem uma turma aí de joio, né, que vive fazendo confusão, né, no planeta inteiro. Né? E esse Lucas, né, esse coaching de relacionamentos, ele é muito bom, né? Essa parte do mindset fixo e do mindset, né, com neuroplasticidade que você pode moldar, isso é perfeito e tem condições de, se a pessoa tá se achando com baixa energia, como ele falou, né? Não está conseguindo, né, viver com baixa energia, tem que fazer a migração, tem que sair desse mindset fixo e ir para um mindset de neuroplasticidade, né? A escola é para isso também, né? Aí vai fazer um curso, vai fazer uma academia, começa aos pouquinhos, que ele falou, né? Tem que ser aos pouquinhos, você tem que pôr um gás na sua vida para você sair desse pântano, né? Essa água parada, né? E tem gente que tem hábito também de guardar mágoa, né? Isso também é um outro hábito, né? É perverso, né? Tem gente que tem hábito de fazer vingança, né? E por aí vai, né? Se a pessoa está
nesse mindset fixo aí, a mente é aquele trovão lá, aquela chuva cheia de raio, né? Eles não têm luz. Eles não têm luz, eles não têm nada para dar para ninguém. Eles estão num sistema de mindset fixo, e o final desse mindset fixo é a reprovação total, né, do teste, né, que eles só vão saber quando terminar, né? No final da vida, vão ver que não viveram nada, ficaram presos numa prisão eletromagnética dos pensamentos deles, e eles só atraíram coisa ruim, né? Porque a gente atrai o que a gente é. E se a pessoa fica aí nesse pântano, só vai atrair dragão, né? Não tem outra coisa para atrair além disso, não. Então, a gente tem que olhar bem, refletir bem o que a gente faz todo dia, e também a questão da suficiência, né? Que eu vou colocar aqui também para vocês verem a questão da suficiência. A nossa autoestima é suficiente a cada dia, né? Os narcisistas que entram na nossa vida, que vêm apontar o dedo querendo baixar a nossa autoestima. Então, tem que tomar muito cuidado com quem a gente se relaciona, né? Para a gente não cair, né, nas mãos desses infelizes aí, né? A gente dá conexão para a gente assim, a gente está assinando, né, a nossa queda, né? Porque a pessoa vai te empurrar para baixo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu vou colocar a questão agora da autoestima para vocês. Aprender a sair da zona de conforto e abrir mão do controlar para diminuir a ansiedade e a gente ser o suficiente para o dia de hoje. A gente é o suficiente do jeito que a gente é, com o que a gente fez, da maneira como a gente é hoje. Não precisa ser mais e não precisa ser menos. A autoestima é isso. Quando eu me aceito do jeito que eu sou hoje, eu sou suficiente para a jornada e para viver o dia. Então, né, aí a gente olha, né, que nós somos suficiente para o nosso dia, né? Aí vem o narcisista, começa, né, a jogar, né, coisas indevidas na sua vida, né, insinuando, né, aquela violência passiva-agressiva, né? Te elogia e ao mesmo tempo te bate, né? Fica aquele jogo que eles fazem, né, tentando te diminuir, porque eles estão vendo que você é suficiente e eles não são. Eles não são suficientes, eles não são nada. Eles não são nada, né? Eles entraram na nossa vida mentindo, né? E como é que eles vão ser suficientes se tiverem que fazer isso? Não tem como ser suficiente jogando com mau caráter, com mentira, né? Eles já têm acusação já na mente deles, eles burlaram uma lei, né? A lei do Criador, né? E como é que eles vão ser suficientes? Nunca. Aí fica aí falando um monte de besteira, né? Jogando um lixo emocional deles em cima da gente. A troco de quê? Eles precisam se sentir melhor que você, né? Que eles não são suficientes nem para eles próprios, quanto mais para um semelhante, né? Como é que eles vão ser suficientes? Não tem como, né? Então é assim, né? Então o narcisista, quando a gente descobre esse transtorno, porque na realidade, enquanto a gente não descobre, a gente está dentro do ciclo que eles impuseram para a gente. Que malandramente eles armaram o esquema, montaram a cama, né, aquela cama de gato para você deitar, né? Depois que a gente descobre, né, o procedimento é muito simples. É muito simples. Contato zero, né? E vai viver tua vida. Deixa eles lá se virando, né? Porque não dá para ter dó de narcisista. Narcisista a gente não tem dó. Narcisista a gente dá tratamento, né, de limite. A gente coloca limite neles, né? Porque eles não têm, né? São pessoas desprovidas de entendimento, de sentimentos nobres. O que eles fazem, né, de bondade é tudo fingimento. É
tudo fingimento, não tem nada ali, nada que diz que é genuíno ali. Se faz alguma coisa para alguém, tem interesse atrás, está querendo alguma coisa. É simples assim, eles são muito... Depois que a gente descobre, fica muito fácil avaliar o que eles estão fazendo. Fica muito fácil avaliar em todos os sentidos, em todos. Porque o destino deles a gente já sabe qual vai ser. Eles estão sendo reprovados na vida deles mesmo. E quem vai julgar eles não somos nós. Eles mesmos já foram julgados, já estão condenados e não tem mais para onde sair, a menos que eles se arrependam desse mau caminho que eles estão trilhando, e voltem arrependidos ao Criador e demonstrem isso com obras, não com conversa fiada, não com vitimismo, não com covardia, porque Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Então, eu me lembro uma vez, quando eu tinha 17 anos, uma fisioterapeuta me disse que nada é por acaso, nada. Tudo tem um sentido, tudo. Nesse planeta aqui, nada é ao acaso. Então a gente tem que orar por essas pessoas e pedir para Deus ter misericórdia da vida deles, Porque é muito triste, a pessoa se alimentar do sofrimento de um semelhante. É muito triste, Mas eles fazem isso e vibram com isso, Então cada um tem o seu livre-arbítrio e pode caminhar por onde quiser, Então tá tudo certo, Só não vai fazer isso do lado da gente. Então, um grande beijo, um grande abraço e uma excelente quinta-feira.